E fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo, né, aqui no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a TILS, mais uma vez. A TILS começou a cair, pessoal. Até onde a TILS pode cair, né? Será que é uma correção gigante, uma correção mais suave, né? Até onde nós podemos esperar que o preço corrija? Então, basicamente é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Como vocês podem ver, estou aqui também com o gráfico do TradingView aberto, mas eu também tenho uma análise basicamente feita com uma estimativa de até onde o preço pode chegar, né, e depois começar a reverter, certo? Mas olha só, a TILS hoje aqui no TradingView, ela já soma uma queda de 28%, tá bom? Mas essa queda aqui é pequena, tendo em consideração, por exemplo, a valorização dela nessa última semana. Ela chegou a R$ 4,95, né? Nessa última semana, nesse último mês, né? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é variação em um mês. Ela saiu de 0,15 para R$ 4,95. E no longo prazo, eu realmente acho que ela vai muito além, muito mais do que isso, tá bom? Eu acho que ela pode chegar até a R$ 10. Eu já falei isso lá no meu canal oficial do Telegram e expliquei por que eu acho isso. Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, link aí embaixo na descrição, 100% gratuito, é só clicar e fazer parte, tá bom? Mas hoje ela já, né, assegura aí uma queda acentuada. Não vale a pena sair por aí dizendo que tiros é bolha, tiros assado, tiros cozido. Não, é só uma correção do mercado. O mercado ele funciona dessa forma, ele faz expansões e faz correções sempre, sempre, tá bom? Sempre. Então você aí que está assustado com a queda da TILS e tudo mais, pode ficar tranquilinho, cara, que é uma correção tranquila, né? A longo prazo não, a médio prazo eu vejo ela batendo a $1, né? Vejo ela batendo a $1, com certeza, ela já chegou muito perto desse valor, tá bom? Vocês têm que ter noção que o projeto da TILS ele é consistente, a empresa, né, o ativo em si, a empresa Sócios.com, né, e tudo mais, já fechou parcerias com várias empresas, o AC Milan, né, clubes da NBA estão de olho nisso. A Fórmula 1 é um carro-chefe nisso. E essa indústria do desporto é uma indústria bilionária, entendeu? Movimenta muito, mas muito dinheiro. Então, esse projeto com certeza tem pés para andar para muito, muito mais longe do que, né, aonde está agora. Olha só, ela chegou a ser cotada aqui, essa cotação com dólar, tá bom? Não é com real, tá bom? Com dólar americano. Se bem que, por exemplo, para quem compra em dólar, né, TILS dólar, ganha um pouco porque o dólar e o real também variam. Então você ganha com a variação da TILS perante o dólar e o dólar perante o real. E nesses dias aí a gente viu que o real não tá grande coisa, né, quando se fala em cotação com o dólar, né? Chegou a bater 5,60, se não me engano, ou 5,90, algo assim do tipo. Enfim, eu acredito para agora, pessoal, que TILS, né, eu acredito muito que ela venha completar o seu movimento de preço aqui na casa dos 45 cêntimos de dólar, tá bom? Eu acredito que ela chega nessa região aqui em 45 cêntimos de dólar, né? Mas eu também posso dizer que basicamente o preço mais, como posso dizer, mais viável no momento, mais confiável que ela venha corrigir, ela basicamente já chegou até nesse preço, já acho que já tocou até, olha só, exatamente bem pertinho aqui dessa região, que é o preço, olha só, deixa eu puxar aqui a FIBA para a gente conseguir ter um acesso melhor, de 0,56 cêntimos de dólar. Então esse é o preço que eu acredito que, né, a TILS pode chegar e corrigir, que de fato ela já chegou, mas ela pode continuar indo mais abaixo para pegar mais liquidez, para fazer as sardinhas sentirem medo, para as sardinhas venderem suas moedas e os bancos comprarem mais como sempre. Ela pode chegar a 45 cêntimos de dólar. Então, na minha opinião, essa é a correção máxima que eu aceitaria em TILS. Se ela corrigir para baixo de 31 cêntimos de dólar e um candle fechar aqui nessa região, suponhamos que esse candle vem e fecha abaixo dessa região, eu sinceramente cairia fora, tá bom? Eu cairia fora. Mas se um candle, sei lá, chega aqui, chegou até aqui, mas fechou acima e deixou só uma sombra aqui, aí eu já sinto mais tranquilo e continuo comprado. Enquanto um candle não fechar abaixo do 100, eu tô comprado, né? Mas se enquanto não fechar abaixo do 100, eu tô comprado. Se fechou abaixo do 100,
caía fora. Se fechou acima do 100, tô dentro também, tô comprando tranquilo, entendeu? Na minha estratégia de investimento, basicamente isso daqui, eu vejo acontecendo muitas vezes. Eu acredito que o preço pode vir para essa região, por quê? Ele também pode tentar alcançar essa LTA aqui de preço que está sendo, né, cobiçada, na minha opinião. Essa LTA aqui é um suporte interessante, né? Essa região aqui também é uma região que já se demonstrou como uma resistência forte de preço, foi resistência, o preço explodiu, né, e veio buscar o topo, um novo topo. Então essa região aqui também é interessante para ter em consideração, né, quando a TIL está em queda, porque se ela rompe essa região aqui também fica chato demais, fica chato pra cacete, né, ela pode simplesmente voltar tudo, né, e vocês podem ver que quando eu traço também aqui o range fixo de preço, essa região aqui se demonstra como uma região onde teve maior volume de negociação, ou seja, maior briga entre compradores e vendedores, tá bom? Então a TILs, pessoal, basicamente é um projeto bom, é um projeto com bons fundamentos, numa indústria que é bilionária, né? É uma indústria que simplesmente movimenta muito, mas muito dinheiro. Cara, imagina só, a Premier League é a liga que mais movimenta dinheiro, que é a Liga da Inglaterra, né? O futebol em si é o esporte que mais movimenta dinheiro, então a gente tem que falar diretamente dele, né? Tudo bem que o basquetebol, a Fórmula 1 e tudo mais também movimentam muita grana. E esportes, tá bom? Esportes eletrônicos também movimentam muita grana. E esse público de esportes, para mim, olha só, vou dar uma ressalva. O público de esportes é o público que tem mais, que eu diria que tem mais facilidade de adoptar esse tipo de ativo nas suas compras dentro né, esse fan token, né? Ele tem mais facilidade de adotar esse ativo. Por quê? Porque é esportes. Então a galera que segue esse tipo de time, ela já está habituada com tecnologia. O futebol não, o futebol tem muita gente em volta. Tem um avôzinho de 50 anos, né? Tem um tiozão de 40 e tal anos que não entende muito de internet, né? Que só para enviar uma mensagem do WhatsApp, perguntar, meu netinho, como é que eu faço para enviar isso daqui para... Entendeu? Mas o público de esportes geralmente é um público mais jovem e muito mais adaptado à internet. Então eu acredito que o carro-chefe para já, né, da utilização desse token vão ser os times de esportes. E os times de futebol, como por exemplo a AC Milan, já tem parcerias fechadas, inclusive. Né? Alguns times de futebol também estão bem interessados. PSG também, né? O Paris Saint-Germain, o menino Ney também já está nisso aí. E o futebol, querendo ou não, é o carro-chefe. Mas eu acredito que esportes, de fato, vai ser, né, algo que o público que vai aderir mais a esse tipo de ativo, né? Eu acredito, eu acho que a minha análise é bem clara, inclusive, para ser sincero, né? Quem não acredita nisso também pode ter um pouco de dificuldade, eu acho que tem um pouco ainda de dificuldade de entender as coisas, porque se o público de esportes é o público que acompanha jogos eletrônicos, é um público que já está mais habituado com a internet, tá bom? Então esse público aí, de fato, é um público que já está mais propenso a adoptar novas tecnologias, porque estão em contato constante com tecnologias. A Premier League, como eu ia dizendo, é a liga que mais movimenta dinheiro. Imagina só se todos os times da Premier League decidem, né, ter esse fan token, né? Que os seus fãs aí utilizem esse fan token dentro das suas lojas e tudo mais, para ser sócios e tudo mais. Cara, é uma explosão de preço forte que pode acontecer. Eu acho que pode facilmente atingir $1. Até porque o meu preço-alvo aqui, de momento, para TILs, se eu puxo aqui o gráfico semanal mesmo, entendeu? O meu preço-alvo de momento aqui com uma Fibonacci semanal, projeção de Fibonacci semanal, eu tenho o preço-alvo, né, o primeiro preço-alvo, deixa eu colocar aqui certinho, em 1,23 cêntimos de dólar e o segundo preço-alvo em 1,61 cêntimos de dólar, tá bom? Esses são os dois preços-alvos, né, de médio prazo, na minha opinião. A longo prazo, eu vejo ela atingindo $2, vejo atingindo 2, vejo ela podendo ir um pouco além, né? Mas eu sei que tem pessoas aí que já estão mais alarmistas, estão dizendo que TILs é 100 reais e tudo mais. É possível, mas mais cautela, tá bom? Mais cautela. No longo prazo ela pode atingir esses valores sim, mas ainda é algo que não é tão palpável. Quando tiver mais palpável, eu acredito que eu mesmo vou chegar aqui e vou dizer, olha galera, nesse momento eu acredito que o preço-alvo da TILs é 100 reais ou $100, seja lá o que for, tá bom? Enfim, pessoal, eu acho que eu esclareci a dúvida de muita gente sobre essa queda breve da TILs que está rolando agora. E se você
tá vendo esse vídeo, eu recomendo que você deixe seu like no vídeo, né? Entre no nosso canal oficial do Telegram, se inscreva se você gosta de assunto de criptomoedas e tudo mais, tá bom? Se inscreva aí no canal. E é isso, pessoal. Linê Pinheiro, bora lucrar no mercado financeiro e eu vejo você no nosso próximo vídeo, certo? Fui, pessoal.